torneio de Tarumã, abordagem e tendências no apoio esportivo, orientado pela professora Chiara Wick. Bom, o turismo de pesca é um segmento de aventura, né? E esse é um turismo que cresceu nos últimos anos no nosso país, né? Devido à grande quantidade de espécies altas que nós temos disponíveis no Brasil. Essa atividade é muito importante porque ela promove relações muito específicas entre o ser humano e a natureza, o entretenimento, uma emoção muito grande na captura do animal. Essa atividade ela também gera direta e indiretamente empregos, né, no setor de turismo. O BIC, em 2023, citou que identificou algumas atividades do âmbito da hotelaria. No ano de 2018, o Ministério do Esporte reconheceu a pesca esportiva como uma modalidade esportiva, concedendo, né, uma confederação de pesca esportiva. E devido ao ganho de visibilidade, isso promoveu, né, uma crescentes eventos, né, quantidade de eventos relacionados a esse gênero. Mas o que são torneios de pesca esportiva? Segundo a cartilha do Ministério da Pesca e Cultura de 2010, torneios de pesca esportiva são competições, né, que podem ou não ter premiações, possuem um regimento próprio, né, umas regras próprias, e possuem supervisão independente, né, da sua organização. Para que esses eventos aconteçam, é necessário que eles tenham as devidas autorizações do Ministério da Pesca e Cultura, bem como as autorizações e concessões dos órgãos estaduais licenciadores, e de forma que eles obedeçam às normas previstas pelo IBAMA no meio ambiente. A pesca esportiva no Brasil ela teve seu início desde a década de 70, nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, né, com o objetivo da captura de marlins. Essa atividade ganhou muita notoriedade e se espalhou para o país, causando a criação de várias associações que ali representassem os pescadores, os praticantes. Apesar de depois de 50 anos de realização da pesca esportiva, existe um déficit muito grande de informações referentes a essa atividade para áreas anteriores. As informações que a gente tem disponíveis estão concentradas na área costeira do nosso país. O torneio de Tarumã, ele se enquadra como o maior evento do gênero na região amazônica, né? Soma 9 edições, esse ano vai ter a edição especial de 10 anos. Né? E o objetivo dele é a captura, né, a busca dos maiores reservatórios do tucunaré. O tucunaré, ele se tornou o símbolo embaixador da pesca esportiva tanto no Brasil quanto na Amazônia. O gênero Cicla, ele tem 16 espécies descritas, sendo que somente 7 dessas ocorrem aqui no Amazonas. Em especial o tucunaré sul, né, o Cicla temensis convolutus de 1821. Esse tucunaré é o mais procurado, né? O registro mais atual pelo International Game Fishing Association de 2024 registrou um tucunaré de 94 centímetros com 13 programas, um maior peixe registrado. E tem por características do gênero, sendo predador de cadeia, força e velocidade. Como eu disse anteriormente, ainda é ausente qualquer tipo de informação, de pesquisa sobre o evento desse gênero na região amazônica. O objetivo desse estudo é caracterizar essas atividades entre as edições do torneio, ao longo dos 9 anos, e relacionar essa captura de tucunarés para a quantidade de pescadores que já participaram dos torneios. O objetivo geral do trabalho é caracterizar o torneio de pesca esportiva normal, levando em consideração as capturas de tucunarés nas áreas exploradas e quantidade de pescadores ao longo das 9 edições. Objetivos específicos: descrever toda a dinâmica do torneio, como ele acontece, identificar e mapear as origens dos pescadores, tanto a nível internacional, nacional e municipal, e analisar as variações anuais do comprimento total, médio, e do CPOE, procurando algum tipo de comportamento, variação ou tendência. O torneio ele acontece principalmente na região do Baixo Rio Negro, explorando esses 3 rios que estão aqui mostrados no mapa, né? O Rio Itaruaçu, Tarumirim e Rio Pinheiros. Levando em consideração que o Rio Pinheiros ele só foi aproveitado na edição de 2018. Por quê? Após esse ano, foi dado início à abertura do acordo de pesca do Rio Pinheiros. E também porque os comunitários entenderam que a atividade do torneio explotava os peixes deles.
Então, eles não permitiram mais que fosse realizado o torneio lá. O torneio acontece também dentro de unidades de conservação, como APAS e RPS, né? São caracterizadas, segundo a lei federal, como unidade de conservação sustentável, que permite as atividades, né, para fins de lazer, de turismo nessa região. O decreto estadual 30.873, ele permite que está prevista atividade pesca contínua dentro das unidades de conservação estaduais, desde que essa atividade esteja regulamentada, esteja implementada dentro do plano de manejo da referida unidade de conservação, e que também possua as autorizações legais do CNBio. O torneio ele acontece principalmente nos rios Tarumã-Sul e Tarumã-Mirim, que são caracterizados como sistemas médicos devido ao baixo fluxo de velocidade entre os períodos de enchente, cheia e vazante ao Rio Negro. Possui característica de águas pretas com pH variando de 4,5 a 6, condutividade elétrica de 8,5 a 22,5 e oxigênio dissolvido de 4 a 7,5. E esses parâmetros físicos eles vão sofrer interferência de acordo com o nível do rio. Os dados que a gente obteve para fazer esses estudos eles foram adquiridos principalmente através do arquivo do torneio, na pessoa do diretor e realizador do torneio, o senhor Rogério Peça. Também foram adquiridos pareceres técnicos através do site do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. Informações pertinentes também foram solicitadas através de e-mail protocolado da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Essas informações foram todas organizadas através da ferramenta Excel. Todos os mapeamentos que eu realizei foram feitos no QGIS, na versão 3.34, e a base de dados cheios que eu adquiri na internet para fazer esses mapas, eu adquiri no site do Instituto Brasileiro de Estatística, do IBGE, e do Banco de Dados de Áreas Administrativas Globais, do GECOIM. Os dados quantitativos, de captura, quantidade de pescadores, clima, nível do rio, essas coisas do torneio, eles sofreram estatística descritiva, né? Então, foi calculado mínimo, máximo, média e desvio padrão. E esses cálculos foram feitos também em Excel. A captura por unidade de esforço, ela representa um índice de abundância de um estoque em razão do esforço de captura sobre aquele estoque, né? Então, eu definiria a nossa fórmula de CPUE como captura dividido pelo esforço, onde o C é a captura. É a quantidade total de peixes aferidos, e o esforço é a quantidade total de pescadores que tiveram alguma captura aferida. A análise estatística, inicialmente foi realizada uma análise de variância, né? Tendo como duas hipóteses, tanto para o comprimento total médio como para o CPUE, H0 de que não há diferença no comprimento total médio e CPUE entre as duas edições, e H1 é que há diferença no comprimento total médio entre as duas edições. Tendo como variável de respostas o comprimento e a CPUE, e como variável preditora o ângulo. Então, para que a análise de variância seja aceita, é preciso que ela respeite duas premissas, né, que é a normalidade e a homogeneidade. A normalidade foi testada através do teste de Chamberlain e a homogeneidade através do teste de Levey. O que aconteceu? Ambos esses testes apresentaram um valor de P menor que 0,5. O que significa que não foi possível realizar mais a variância, então nós tivemos que recorrer a outro teste para fazer esse estudo. E foi o teste de Proust-Colores, né? E posteriormente a esse teste, o teste pós-jogo de Pairwise e Coxon. Todas essas análises foram rodadas através do software R. Bom, o torneio Amsterdã, ele explora, né, ao longo das informações, vários ambientes aquáticos. Além desses três rios, também já explorou o Aracajatuba e o Pantanal do Rio Negro, por exemplo. No geral, tem um dia de competição, disponíveis 8 horas de pescaria. Também dispõe de duas modalidades. A primeira é embarcada, desde o início da competição do torneio, onde permite a participação de até 3 pescadores por embarcação e permite que sejam aferidos até 5 peixes, contabilizando a pontuação total. E desde 2021, tem disponível a modalidade de caiaque individual, né, que permite aí que o pescador apresente até 3 peixes para serem contabilizados. E desde 2017, o torneio deu mais um passo, né, e começou a receber o gênero feminino. Ao longo dessas edições, desde 2017, recebeu aí renovados nomes da pesca coletiva no cenário nacional.
A gente identificou que a duração do torneio do Estadual ela está acima dos torneios do Nordeste e abaixo do torneio do Sudeste. Né? A gente identificou aqui os torneios da Bahia, isso aí, que geralmente tem 17 horas, né? Escritos por Freire, Mineral, 2014, e Ana Bahia, 2015. E o torneio de São Paulo tem uma duração de 10 horas, né? Estado Público, Amorim em cima de 2005. Uma característica interessante é que os torneios do Nordeste eles acontecem ao longo de todo o ano, diferente do torneio do Estado que acontece anualmente. E eles exploram ambientes marinhos e marinhos. O perfil masculino, que é a participação majoritária dos homens, era uma coisa prevista, devido a vários estudos como o Piquerol, Freire 2014, Lopes e Rocha e Silva e Débora 2022, já preveem essa participação majoritária de homens, né? Um hábito comum de praticarem na atividade pré-esportiva. O perfil socioeconômico dos participantes do torneio estadual não pode ser determinado. Por quê? Porque apesar dessas informações serem coletadas na descrição do torneio, essas informações não são requeridas pelos órgãos licenciadores estaduais para emitir autorização do torneio ser realizado. Então, essas informações não eram arquivadas, por isso não foi possível determinar. O padrão de equipes por embarcação, ele acompanha alguns torneios do Brasil também. O torneio está numa mais embarcações, ele tem até 3 pescadores, mas no campeonato estadual de Sergipe permite a participação de até 15 pescadores por equipe. Identificado também por BIC 2023 que esse tipo de embarcação vai variar de acordo com o ambiente. A gente entende que cada ambiente ele requer um tipo de embarcação específica para estar atuando naquele local. Também é importante diferenciar a pesca embarcada da pesca desembarcada. O regulamento do torneio do estadual ele é bem específico, ele proíbe que seja realizado capturas desembarcadas, né? Só são validadas as capturas que são dentro da embarcação, diferentemente dos torneios do Nordeste, que a pesca é desembarcada. Em alguns campeonatos, como esse de Sergipe, o campeonato é feito na praia. Então, isso aí é uma evidência de que é mais viável essas equipes do campeonato estadual terem maior número de participantes, porque eles não têm os custos que acarretam a atividade de embarcação. Os AP3 permitidos pelo torneio estadual são molinetes, carretilhas, alicates de proteção de qualquer natureza e buçais. Sendo vetado qualquer AP3 passivo ou químico, explosivo, essas coisas são proibidas. O comprimento e o número de captura estabelecido pelo regulamento do torneio de 30 centímetros, tendo como obrigatoriedade a soltura do animal. Até 2018, a aferição era feita com o transporte do animal até o ponto de aferição. Né? O regulamento exigia que as embarcações que fossem utilizadas possuíssem um compartimento com abastecimento de água para que eles fossem transportados até o ponto de aferição e depois fez a soltura. Desde 2019, essa prática não é mais feita, realizada. A biometria é registrada pelo pescador através de filmagem, como tem aqui na imagem. O pescador filma e leva a filmagem para ser feita pelos árbitros. A pontuação ela é realizada através do somatório de todos os componentes totais dos peixes que você conseguir capturar. Como disse anteriormente, os AP3 permitidos do torneio estadual são carretilhas e molinete, diferente dos torneios marítimos, que tem como predominância molinete. Outra característica é que os torneios marítimos eles permitem a utilização de iscas livres. Essa utilização de iscas livres é tão mais proibida pelo torneio estadual. O BIC, de 2003, identificou que a utilização de iscas livres pode acarretar efeitos indiretos, né, levando organismos que são de outra natureza para a localidade, né, provocando alguns tipos de desequilíbrio ambiental. A soltura do registro é obrigatória, tendo como método de registro a filmagem, né, o registro da biblioteca de filmagem. Isso ocorre diferente lá em Sergipe e no Mississippi, nos Estados Unidos. Nesses 2 torneios, o transporte é feito com sacos até o ponto de aferição. Isso é mais ou menos semelhante com o que era feito antigamente no torneio. E esse fator é identificado que ele interfere na taxa de sobrevivência dos animais. O pesquisote ele vem sendo uma ferramenta de conservação voluntária. Né? Os pescadores praticam desde 1990 e se torna uma prática ativa. Porém, estudos como o de Barroco 2018 identificam a mortalidade de tucularese na pesca nativa variando de 0,55% a 5,20%.
Porém, não existe nenhum estudo que identifique essa taxa de mortalidade para torneios de pesca contínuo. O sistema de pontuação é através da soma dos componentes totais, exatamente da menor. E esse comportamento também é identificado em torneios do Nordeste. Aqui está o exemplo de Freira em 2014, onde a cada 5 gramas de peixe, depois o peixe é somado 3 pontos, e 1 ponto por peixe capturado. Torneio multitarão tem a exclusividade da captura de tubarões. Não é permitido outra espécie de peixe ser contabilizado na pontuação, são 6 tubarões. Essa exclusividade vai ser identificada em outros torneios, tanto no Brasil quanto no mundo. Aqui a gente tem exemplos de torneios do Sul e Sudeste, onde tem torneio exclusivo para a captura de barrigos. Aqui a gente tem o Billfish e o Single-Fish, que é o barriguinho azul e branco, mas também tem outras espécies. No Nordeste, torneio exclusivo para a captura de peixe-rei. No México, o estudo de Lopes e Rocha foi identificado majoritariamente a busca por garopas. E nos Estados Unidos, torneios exclusivos para a captura de Largemouth bass, em tradução, eu acho que a única das versões, quando o Ministério recebeu aí um total de 1.700 pescadores, tanto no Brasil quanto no mundo. Aqui a gente identificava os países que tiveram pescadores que viajaram para a Amazonas para pescar o torneio. Aqui tem Brasil, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Estados Unidos e Japão. A nível nacional, os estados que participaram do torneio: Roraima, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E também tiveram participantes que tiveram no interior do estado para participar do torneio. Né? Aqui tem os municípios identificados pelo registro do torneio, que são as cidades de Borba, Careiro da Várzea, Guaí, Iranduba, Itacoatiara, Macapuru, Manaus, Parintins, Presidente Figueiredo e Rio Preto da época. Bom, devido à grande quantidade de países e estados, municípios que vêm participar do torneio, a gente entende que o torneio tem uma grande abrangência, tanto no cenário nacional quanto no cenário internacional. A identificação da origem de pescadores não é registrada por torneios do Nordeste, torneios marítimos. Eles não descrevem a participação de estrangeiros também. A única coisa que eles descrevem são os próprios participantes do estado que está sendo executado o torneio. Aqui a gente tem dois imagens de uma equipe da Venezuela e aqui uma equipe de Minas Gerais. Bom, no total, 1.240 tubarões ao longo das 9 edições foram capturados. Desses 1.240, 726 foram aferidos e contaram na pontuação, né? Já contando com a modalidade de caiaque. Desse total, 514 não foram aferidos. Por quê? Esse total aqui foram peixes que não atingiram o comprimento mínimo de captura de 30 centímetros, que é previsto pelo regulamento do torneio. Na modalidade de barcaga, os menores peixes aconteceram nos anos de 2014, 18, 19, 21, 23, registrando o tamanho ocorreram em 2018, 2021 e 2016. O maior peixe registrado no torneio foi em 2018, com 55 centímetros. Já para a modalidade do caiaque, em 2021 e 2022 registrou o tamanho de captura, os menores peixes, e o maior peixe foi em 2021, com 62 centímetros. Bom, 129 equipes não apresentaram as capturas. O total de equipes que apresentaram uma captura foram 202 equipes. Dessas 202, nem todos registraram 5 peixes que era permitido na modalidade marcada. Somente 129 não apresentaram. Então, por isso, foram considerados somente os peixes as equipes que tiveram captura identificada. Então, foi realizada a média, né, das capturas, e a maior média foi identificada no ano de 2021, com 43,6 centímetros. Pela modalidade de caiaque, em 2022 e 2023, 2022 e 2023 não apresentaram grande variação, porque a quantidade de captura não foi tão alta nesses 2 anos, diferente de 2021, teve uma taxa de captura um pouco mais alta e apresentou uma média de 39,6 centímetros.
Aqui a gente já tem o nosso teste de Creutzmann, né, que é o comprimento total. Então aqui eu vou identificar o valor de P do teste de Creutzmann, que apresentou esse valor de P menor que 0,05. Então, isso indica que a gente vai aceitar a nossa hipótese H1, de que há diferença no comprimento total ao longo da medição. A maior mediana identificada foi no número 22, com 36,25 centímetros, e a maior mediana de 2014, com 42,43 centímetros. Com a realização do teste pós-hoc, foi identificado que essa diferença está principalmente entre os anos de 2014 e 2019. A legislação vigente para tubunares, a portaria do Governo número 13 de março de 2021, estabelece o tamanho de captura de 25 centímetros. Já o regulamento do tamanho da norma exige 30. Né? Segundo o estudo de Campos, de 2015, ela identificou que a maturação sexual dos tubunares deve ser atingir um comprimento total de 31,11 centímetros. Então, devido o regulamento do torneio estar acima da legislação, né, tamanho mínimo, a gente percebe a cautela que o torneio tem que cumprir a legislação para promover a sustentabilidade daquele estado do tubunares. Esse padrão de capturamento é observado em torneio no Brasil, né, aqui nos torneios do Sudeste, com marlins, sendo aceito marlins, né, entre 50 a 200 kg, a depender da espécie do marlim, e também identificado em torneios internacionais. Aqui a gente tem destacado os robalos, o estudo de Godfrey, de 2012, onde em Nova Jersey a captura mínima de robalo é 61 a 71 centímetros, e no Rio Grande do Sul, Nova York, é 35 centímetros. Já de Jesus, do 2009, citou que o Slager 9PS tem captura mínima de 10,16 a 60,6 centímetros. Esses valores estão desse jeito porque nos estudos, levados em consideração do sistema de medidas dos Estados Unidos, que é polegadas, então foi transformado no nosso sistema de medidas. Aqui a gente tem o nosso teste de Creutzmann para a CPUE, que também apresentou o valor de P menor que 0,5, também aceitando a nossa hipótese de que há diferença na CPUE ao longo dos anos. Tem como menor mediana em 2015, um valor de 1, e a maior em 2017, valor de 1,48. Com o teste pós-hoc, a gente identificou que essa diferença está principalmente nos anos de 2015 e 2017, e também, marginalmente, entre os anos de 2014 e 2017, apresentando o valor de 0,058, por referência P igual a 0,05. Essa diferença da CPUE entre esses anos, ela se dá por algum fator, por algum dado, que não foi identificado, que não foi coletado. Então, a gente não pode identificar o que causou essa variação na CPUE. Essa variação na CPUE, ela acompanha então o meio do Sudeste, né, tendo como fator de variação do local da pescaria. Né? Tanto no marinho, estuarinho, quanto na praia, é diferente da CPUE. No torneio de Sergipe, também identificado a variação da CPUE através da implementação e remoção de medidas mínimas de captura. No torneio dos americanos, foi identificado que a eficiência ela não interfere na taxa de mortalidade dos peixes. Por quê? Porque lá eles praticam competições. Então, essa mais uma evidência de competições que realmente é benéfica na manutenção dos estoques de peixe. No 2002, ele cita que alguns efeitos diretos e indiretos precisam ser levados em consideração no esforço de captura. Né? Esses outros estudos de Allen, de Ana e Taylor também citam que o número de pescadores também precisa ser levado em consideração no esforço de captura. Resumo do torneio. O torneio recebe pescadores de diversas origens, tem disponível 8 horas de pescaria, recebe mulheres desde 2017 e tem a modalidade carga disponível desde 2021. No total, foram capturados 1.340 tubunares, tendo um intervalo de comprimentos aí menor de 30 centímetros e o maior de 55 centímetros. A menor mediana foi em 2022, com 36,95 centímetros. A maior mediana em 2014, com 42,43 centímetros. A diferença de comprimento total está entre 2014 e 2019, e a diferença de CPUE entre 2015 e 2017. A informação do perfil socioeconômico, a gente tem que ela é extremamente importante para torneio. Por quê? Porque ela permite que a gente consiga identificar todos os setores da economia que são atingidos pela atividade do torneio. Então, isso é muito importante para futuros estudos. Então, a gente sugere que
essas informações comecem a ser arquivadas, né, para posterior análise. Também é indicado que o comportamento de realizar a biometria através de filmagem, né, a adoção do uso de vídeos para realizar a biometria, que outros torneios no Brasil adotem, né, esse comportamento, né, porque é realmente aprovado que isso contribui para a mortalidade dos peixes, né, previne que eles tenham esse impacto. E também que futuras avaliações sejam realizadas em mortalidade para o torneio de pesca. Os peixes, consideravelmente, aqueles 512 peixes que não foram considerados, eles não foram utilizados no estudo. O que torna a nossa análise dos peixes marinhos. Porque esses peixes que não foram aferidos, eles não puderam ser identificados qual pescador que pegou aquele peixe. Então, a gente não pôde contabilizar eles na análise. Porém, esse é o primeiro relato, né? É o primeiro estudo feito para torneios aqui na Amazônia. Não existe algum estudo desse gênero para a região amazônica. Então, isso é um incentivo para que futuramente novas investigações, né, novas pesquisas sejam realizadas para atividades desse gênero na região amazônica. Também é sugerido que o torneio adeque o tamanho de captura para 32 centímetros, levando em consideração o estudo de campos, que identificou a maturação sexual de tucunarés com 31,9 centímetros. E que também comece a ser identificada tanto a espécie como o registro da coordenada de captura. Porque isso é importante futuramente para possíveis estudos de universidade daquela região do torneio atua. Então, gente, queria agradecer a presença dos meus colegas, a presença da minha banca, do meu chefinho, do Macedo, agradecer a minha orientadora e a todo mundo que está me assistindo aí online. Né? Sou muito grato pela oportunidade, estou muito realizado por esse estudo. Eu só tenho a agradecer a oportunidade que a minha orientadora me deu. Né? Então, essas são minhas referências, não foram poucas. E é isso, gente. Obrigado. Bom, aqui para mim, a apresentação do Gabriel de 2036 tem muito, né, dentro da parte dele de máxima, né? E eu vou passar um pouco as reflexões, né? Primeiramente, por ordem alfabética, né? O mestre Flávio, por favor. Gabriel, parabéns pelo teu trabalho.